É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o texto da revista. Não é esta a nossa proposta. Os irmãos têm a revista, os alunos têm a revista, o comentarista da lição publica uma videoaula explicando a revista. Então, nossa proposta aqui é fazer comentários complementares à revista. E para que o irmão não se perca na exposição, nós publicamos um texto de apoio para que o irmão possa acompanhar a sequência da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical publica 4 ou 5 textos a respeito desta lição. Também publica dezenas de links de textos de apoio, de slides e de videoaulas nas nossas redes sociais. Links, de textos de apoio, slides e videoaulas desta mesma lição. São dezenas de links. O irmão não precisa ficar pesquisando na internet. Nós já damos tudo mastigado para os irmãos no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Também durante a semana, se não tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Também nós fazemos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão tem um momento devocional e mais informações a respeito da lição. Também durante a semana, o site Portal Escola Dominical também publica textos de apoio, slides e videoaulas, além de links de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E o irmão, se estiver em São Paulo ou região, é nosso convidado, porque a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Estamos estudando os livros de Samuel. E já no quarto e último bloco do trimestre, na aula passada, eu falei terceiro bloco, mas nós já começamos o quarto bloco na aula passada. O quarto bloco vai estudar sobre a personagem de Davi. Os livros de Samuel, nós temos 3 grandes personagens. Nós temos Samuel, Saul e Davi. E desde a aula passada, nós começamos a estudar o livro de Davi. E hoje nós vamos terminar o primeiro livro de Samuel. Portanto, é uma aula bem longa, porque nós deixamos o livro de Samuel no seu capítulo 17, no confronto entre Davi e Golias. E hoje nós iremos estudar dos capítulos 18 ao capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. É uma aula extensa, o nosso texto de apoio está extenso, nós já somos prolixos por natureza, mas é um intervalo muito grande. Eu acho que deveria haver uma melhor divisão aí nas lições, mas a lição de número 8
que tem como título O Exílio de Davi. O que é exílio? Exílio é uma palavra que quer dizer isolamento, para fora do país, para fora de um lugar. Era isolamento do convívio social, solidão, banimento, expulsão. Nós vamos estudar um período da vida de Davi em que ele foi preparado por Deus para reinar sobre Israel, estando longe do palácio do rei, estando perseguido pelo próprio rei. É um período em que ele é rejeitado, primeiramente por Saul, depois por sua mulher, depois pelo próprio povo de Israel. Para poder reinar sobre Israel, Davi teria primeiro que passar por esta provação, para que ele pudesse se tornar o grande rei que foi. E mais uma tipificação da figura de Cristo. Para Jesus reinar sobre Israel, primeiro ele teve que ser rejeitado, como hoje é rejeitado pelo povo judeu. O nosso comentarista é o pastor Oséias Gomes da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, em São Luís, na capital do estado do Maranhão. Exílio. Em primeiro lugar, como nós dissemos, exílio quer dizer este isolamento da convivência social, este isolamento do país onde a pessoa vive, este afastamento da terra natal. Isto é o exílio. Nos faz lembrar aquela canção, a famosa canção do exílio, um dos poemas mais famosos de Antônio Gonçalves Dias, e que, inclusive, se encontra um verso desse poema no nosso hino nacional. É uma das expressões, né? Quando Gonçalves Dias estava fora do país, ele disse: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Em pensar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, esse é um trecho do poema Canção do Exílio. Nós temos também um hino da harpa cristã, que é o hino 36 da harpa cristã, que também fala de exílio, né? O famoso hino Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Este hino 36, o título dele é O Exilado, né? Alguém que está fora do céu e deseja ir para o céu. Então, exílio quer dizer isto, estar fora da sua terra, estar fora do convívio com os seus. Foi o que aconteceu com Davi. Mas, como nós dissemos, vamos estudar a partir do capítulo 18 até o capítulo 31 de 1 Samuel. É uma longa passagem, apesar da extensão do nosso texto de apoio e da própria extensão, teremos que fazer aqui de uma forma resumida, né? Porque é um longo pedaço dos livros que nós estamos estudando. Deixamos Davi vencendo Golias e sendo inserido na corte de Saul. Conforme havia sido profetizado por Samuel, Saul seria substituído por alguém que lhe fosse próximo. E Davi agora era definitivamente colocado na corte de Saul, inserido no exército de Saul, já que havia vencido a Golias, né? E
havia se tornado campeão dos israelitas. O capítulo 18 de 1 Samuel começa mostrando que com a inserção de Davi no exército de Israel, nasce uma amizade, uma grande e uma sublime amizade entre Davi e o príncipe herdeiro Jonatas. Jonatas, irmãos, ao contrário do seu pai Saul, ele se manteve fiel a Deus. Jonatas, nós vemos, era um homem que tinha desejo em fazer a vontade de Deus. Nós vimos que foi por iniciativa de Jonatas que houve a primeira guerra entre Israel e os filisteus no reinado de Saul. Saul estava tímido, né? Não tomava a iniciativa, apesar de o objetivo dele do reino para Deus era justamente livrar Israel dos filisteus, mas foi através de Jonatas que houve a iniciativa para a primeira guerra entre Israel e os filisteus, que os israelitas, inclusive, venceram. Jonatas, assim que viu Davi, o texto bíblico diz que, e sucedeu que acabando ele, quer dizer, Davi, de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A amizade entre Davi e Jonatas era uma amizade profunda. A Bíblia diz que surgiu da alma de Jonatas para a alma de Davi. Por isso, irmãos, não tem o mínimo sentido o que se anda falando por aí, e se ensinando por aí, uma verdadeira blasfêmia, querer exemplificar a amizade de Davi e Jonatas como um episódio de relacionamento homossexual. Não há um mínimo cabimento disso. Tanto Jonatas quanto Davi se casaram, tiveram filhos, eram heterossexuais, e o texto bíblico deixa bem claro que esta amizade é uma amizade profunda, uma amizade espiritual, sem nenhuma conotação sexual. E por que Jonatas amou a Davi? Porque viu que Davi era o homem que havia sido profetizado por Samuel, que sucederia ao seu pai. E vejam bem que Jonatas seria a primeira pessoa que gostaria de eliminar Davi, porque Jonatas era o herdeiro do trono. Ele estava sendo preparado, inclusive, para suceder a Saul. Mas Jonatas não queria o seu bem próprio. Ele queria fazer a vontade de Deus. E ele viu que Davi era o homem que Deus havia escolhido. Ele tinha uma visão espiritual. E nós vamos ver que esta visão não é um estudo teológico, não é uma impressão de alguém que estudou a Bíblia, mas bem pelo contrário, Jonatas é algo que decorre do próprio pensamento, do próprio texto bíblico. Se nós formos lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20, está escrito o seguinte: vamos ler aqui.
Eu não estou achando aqui o texto, mas a verdade é que Jonatas tinha certeza absoluta que Davi iria reinar no lugar de Israel. Tanto que diz o texto lá em 18:4, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Vejam bem que num texto anterior a Bíblia diz que só tinha espada em Israel Saul e Jonatas. Veja bem, olha o texto aqui, em 13:22 de 1 Samuel. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. Quando Jonatas dá a espada dele para Davi, ele já está anunciando que via em Davi o sucessor de Saul, o homem escolhido por Deus, aquele próximo que havia sido indicado pelo profeta Samuel. E isto vai sendo explicitado costumeiramente, né? O texto bíblico vai dizer que Jonatas tinha esta convicção de que Davi era o herdeiro, o sucessor, né? Então é uma visão espiritual. E Jonatas abre mão dele próprio. Então surge aí essa grande amizade entre Davi e Jonatas. Davi, ele foi colocado como chefe de assalto. Ele foi colocado sobre agente de guerra e ele era aceito, ele era o campeão dos israelitas. Mas, e aí começa esse antagonismo, né? Como nós dissemos aos irmãos, a terceira parte do primeiro livro de Samuel mostra esse antagonismo entre Davi e Saul. Jonatas já vê Davi como o sucessor. Quando Davi voltava de ferir os filisteus, ele agora que ele era chefe de um grupo de assalto, as mulheres saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres começaram a cantar numa festa ali, num folguedo, e começaram a cantar: Saul feriu os milhares, porém Davi 10 milhares. O povo começou a enaltecer o seu campeão, Davi. E isto despertou a inveja em Saul. Saul, entendemos aqui, neste momento, também percebeu que Davi era o homem anunciado pelo profeta Samuel. Porque ele viu que o povo começou a enaltecer mais a Davi do que a Saul. Naquele folguedo, naquela festa, pelas vitórias alcançadas sobre os filisteus, saiu este canto por parte das mulheres. Davi não tinha nada a ver com isso, mas isso despertou a inveja de Saul. E nós podemos observar que a inveja é uma característica de quem está fora da direção de Deus. É um dos frutos de uma das obras da carne, né? Quando nós vamos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, quando diz quais são as obras da carne, no versículo 21 diz invejas,
E depois das invejas, homicídios. Porque a inveja sempre é a raiz do homicídio. Isso foi desde o primeiro invejoso. O primeiro homicida da humanidade é Caim. E ele teve inveja do seu irmão Abel. Porque Abel tinha comunhão com Deus e foi o seu sacrifício aceito por Deus. Aqui também, como Deus começou a abençoar Davi, Saul teve inveja. E aqui, de passagem, falamos um pouco no texto de apoio, o nosso tempo é reduzido, não dá para nós nos aprofundarmos, mas os irmãos vejam que em festa, folguedo, só se tem resultados maléficos para os servos de Deus. Hoje muitas igrejas aí estão em muitas festividades, em muitos folguedos. E nestes folguedos sempre se desperta a inveja, o ciúme e coisas que não tem salvação de almas, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem manifestação dos dons espirituais, mas há uma carnalidade. Por quê? Porque Jesus disse para Nicodemos, o que é carne, o que nasce da carne é carne. Quando nós temos esses folguedos, estas festas, com um objetivo único e exclusivo de entretenimento, de diversão, sem nenhuma espiritualidade, nós estamos na carnalidade. E a carnalidade gera carnalidade. Este folguedo destas mulheres despertou a inveja, que é obra da carne em Saul. O texto diz em 18:8 de 1 Samuel que Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E o texto diz no versículo 9, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Quebrou-se ali a admiração, o amor que Saul tinha por Davi. Os irmãos lembram que o texto bíblico diz que Saul o amou e por isso o colocou na sua corte, ainda que temporariamente. Está lá em 16 e 23. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. E foi seu pajem de armas. Mas agora aqui, Davi passou a ser um suspeito. Saul começou a suspeitar que Davi era o homem que Deus havia indicado para sucedê-lo. Mas ao contrário de Jonatas, que ao perceber isto, antes até de seu pai, porque Jonatas estava na direção de Deus, ele já se conformou com a vontade de Deus, a ponto até de entregar-lhe a sua espada, Saul começou a querer se opor contra Davi. E logo no dia seguinte, num outro dia, aquele espírito maligno se apoderou de Davi, de Saul. Davi tangeu a harpa. Mas Saul tinha uma lança na mão. E Saul atirou com a lança. Tentou matar Davi. Olha aqui, da inveja nós já temos o homicídio. Da inveja nós já temos o homicídio. A tentativa de homicídio. Mas Davi escapou, se desviou 2 vezes. Por 2 vezes, Saul, endemoniado, tentou matar. Porque aqui também nós já vemos o inimigo atuando para impedir que Davi pudesse reinar sobre Israel. Porque sendo Davi um escolhido de Deus, poderia dele vir a linhagem do Messias como realmente veio. Então o inimigo já começa a trabalhar. E nós vemos aqui, irmãos, que Davi, a Bíblia diz que ele se conduzia com prudência, é o que está no capítulo 18, versículo 5, mas ele já começa a ter a oposição. O servo de Deus, trabalhando com dedicação, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os seus deveres, será hostilizado pelo mundo. Não há como.
Davi era um grande guerreiro. O povo o reconheceu, o povo o elogiou e ele agora recebe como prêmio a inveja do rei e o rei tenta matá-lo. Davi se desvia por 2 vezes. Saul então passou a temer Davi, porque ele percebeu que Davi era do Senhor. Aqui já não era mais suspeita. Saul passou a ter a certeza de que Davi era aquele homem que Deus havia dito que ficaria no seu lugar. Davi é promovido por Saul. Vejam, irmãos, que apesar de tentá-lo matar, as circunstâncias fez com que Davi fosse colocado como chefe de 1000. É o que está ali no capítulo 18, versículo 13. Saul não tinha condições de impedir a promoção de Davi. Era um soldado respeitado. E ele também pensou, colocando-o sobre chefe de 1000, quem sabe ele vai ser morto. Né? E quando foi promovido, o que fez Davi? Continuou se conduzindo com prudência. Ele foi promovido, Saul quis matá-lo, certamente no ambiente palaciano. Já se começou aquele burburinho a respeito das desconfianças do rei, mas Davi continuou o mesmo. Ele era obediente e prudente. Assim deve se conduzir o servo de Deus. Mesmo sendo perseguido por seus superiores injustamente, ele deve ser obediente e prudente. E Saul passou a ter receio de Davi. E o povo amava Davi. Aí Saul, não tendo tido sorte de matar Davi, agora ele começa a maquinar planos, ciladas, para tirar a vida de Davi. E o plano que ele forjou foi de fazer Davi genro dele. Quando Davi matou Golias, havia uma promessa de se dar a filha de Saul para o campeão. Mas, na verdade, Saul não deu a sua filha, Merabe, para Davi. Mas, agora, quando Saul descobriu que Mical era apaixonada por Davi, Mical era filha de Saul, Saul viu aí uma oportunidade de tirar a vida de Davi. Ele fez uma proposta, dizendo que se Davi trouxesse 100 prepúcios de filisteus, prepúcio é aquela pelezinha que cobre um membro masculino, ele poderia casar com Mical, porque Davi não tinha dinheiro para dar o dote de uma princesa. Mas Saul disse que se contentaria com 100 prepúcios de filisteus. Davi foi lá e matou 200 filisteus e arrancou 200 prepúcios. E casou com Mical. Agora, Mical era apaixonada por Davi. Davi acaba se tornando genro do rei. Ele tinha interesse em casar com a filha do rei, desde lá o tempo de Golias. E ele, sabendo que era o sucessor de Saul, né, ele achou que agora estava tudo resolvido. Agora ele era genro do rei, era só esperar Saul morrer. Por quê? Porque Jonatas, que era o herdeiro, já reconhecia que Davi era o escolhido de Deus. Então Jonatas não se oporia à subida de Davi ao trono. E Davi agora era o genro do rei. Mas era um ledo engano esse, o de Davi.
Ele achava que, sendo genro do rei, estava tudo pronto para o cumprimento da promessa. Acontece que Saul não se conformou. Seu primeiro plano caiu por terra. Mas Saul não desistiu. Ele era um rebelde de tentar matar Davi. E Saul procurou então matar Davi. Saul deu ordem aos seus servos para que matassem Davi. E Jonatas, sabendo disso, mandou avisar Davi. E Davi ficou avisado disso. Ele já viu que não era do jeito que ele imaginava. Ele não tinha sabido que os seus 200 prepúcios de filisteus tinha sido uma artimanha de Saul para matá-lo. Como não deu certo, Saul acabou revelando o seu desejo aos servos. E Davi agora fica sabendo que Saul queria matá-lo. Mais uma vez, Saul tentou matá-lo com uma lança, enquanto Davi tocava a harpa, quando mais uma vez Saul estava endemoniado. Mas Davi escapou. Saul mandou mensageiros à casa de Davi para matá-lo. E aí vem a primeira grande decepção de Davi. Mical fica sabendo do plano de prenderem Davi na sua própria casa para depois o matarem. E ela avisa Davi. E fala para Davi fugir. Ela não acompanha Davi. Ela prefere a posição de princesa do que ficar ao lado do seu marido. E de uma hora para outra, Davi é obrigado a fugir de casa com a roupa do corpo, sem a sua mulher. Ele perde o emprego, que ele era chefe de 1000, perde a mulher, que a mulher não o acompanha, ele perde tudo. Para escapar pela sua vida, Davi sai. E o que é mais triste, Davi não saiu nem pela porta. O texto diz que ele saiu pela janela. 19:12. Então Mical desceu a Davi por uma janela. E ele se foi e fugiu e escapou. Mudava tudo na vida de Davi. Eu fico imaginando, irmãos, o que havia na cabeça de Davi. Ele que era o genro do rei. Estava tudo pronto para assumir o trono, já que Jonatas não iria se opor. E aí primeiro ele descobre que Saul queria matá-lo. Avisado que foi por Jonatas. O próprio Saul tenta encravar mais uma vez na parede a Davi. E olha, irmãos, que Davi estava tocando a harpa e o demônio não saiu. Davi foge. Aí ele é avisado, quando chega em casa, ele é avisado por Mical que ele seria preso e morto. E Mical não quer acompanhá-lo. Eu fico imaginando o que haveria na cabeça de Davi. Primeiro, porque o demônio não saiu quando eu toquei a harpa, como sempre acontecia. Segundo, porque a minha mulher, que me ama, que é apaixonada por mim, não me segue. Terceiro, por que eu tenho que sair pela janela com a roupa do corpo? E a verdade é que Davi é obrigado a fugir. E naquele desespero, ele só tinha um lugar para ir. Para Ramá, onde estava o profeta Samuel.
o homem que o havia ungido rei. Quem sabe Samuel poderia orientá-lo? Nenhuma palavra de Samuel Deus deixava cair em terra. E ele foi a Ramá, contou tudo o que havia acontecido, e Samuel o levou até Naiote, que era em Ramá, o lugar onde ficava a escola de profetas. Veja que Samuel não tinha nenhuma mensagem para Davi. Ele só o protegeu. Mas Saul ficou sabendo e foi atrás de Davi. E ao chegar ali, Saul mandou mensageiros para buscarem Davi, e esses mensageiros profetizaram. Saul mandou outros mensageiros e mais um terceiro grupo, e todos eles profetizaram. Então o próprio Saul resolveu ir a Ramá. Entrou em Ramá, procurou por Samuel e Davi. Quando chegou a Naiote, o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele começou também a profetizar, despiu as suas vestes, e as pessoas ficam, como é que o Espírito de Deus voltou a estar sobre Saul? Para que Davi pudesse fugir. Deus fez com que Saul profetizasse, para que Davi pudesse fugir. Era esse o propósito de Deus. Saul nem sequer viu Samuel, porque o texto bíblico diz que nunca mais eles se viram depois que houve a rejeição definitiva de Saul por Deus. Mas Saul profetizou mais uma vez. Está aí porque aquele provérbio, está Saul entre os profetas? Porque Deus fez com que Saul perdesse a noção das coisas, até se despisse, para que Davi pudesse fugir. Mas olha a situação. Davi procurou uma palavra de Samuel. Samuel não tinha palavra para ele. Ofereceu-lhe proteção, mas essa proteção cessou. Davi teve que fugir. Fugiu então Davi e foi ao encontro de quem? De Jonatas, que era o único amigo que ele tinha na corte de Saul. E Davi foi se queixar a Jonatas. E Jonatas não sabia desse plano de Saul para matá-lo. Jonatas então procurou interceder por Davi junto a seu pai. Mas a verdade é que Saul estava decidido a matá-lo. Aliás, como era a lua nova, começo do mês, pela posição que Davi tinha, ele tinha que fazer uma refeição com Saul. E Saul ficou nervoso ao saber que Davi não estava ali, brigou com o próprio Jonatas, tentou incitar Jonatas a se levantar contra Davi. E aqui nós temos a certeza de que Saul sabia de que Davi era o seu sucessor. Olha o que está no capítulo 20, versículo 31. Porque todos os dias... versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino. Pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado
matar a Davi. Então, os irmãos vejam que Saul já estava decidido de matar Davi. Ele se opôs a Deus. E queria que Jonatas também, que era o herdeiro do trono, compartilhasse com ele dessa ira, dessa inveja, desse desejo de morte. Mas Jonatas sabia que a vontade de Deus era outra. Davi e Jonatas fizeram um pacto. Mas Davi perdia o apoio de Jonatas. Os irmãos vão vendo que ele vai perdendo tudo. Aí, o que faz Davi? Ele vai até o sacerdote Aimeleque. Era o sumo sacerdote da época. Ainda descendente de Eli. Aimeleque era neto de Eli. E ele chega lá com alguns poucos soldados que estavam com ele e conta a situação, passando fome. Aimeleque só tinha os pães da proposição, porque era um dia de sábado, dia de troca dos pães da proposição, né? E porque ali em Nob estava uma parte do tabernáculo, porque a arca continuava lá em Kiriat Jearim. Davi acaba comendo dos pães da proposição, mas um servo de Saul, Doeg, que era um edomita, estava ali em Nob e viu tudo. E foi lá caguetar para o rei Saul. E por causa disso, o rei Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E só escapa o filho de Aimeleque, Abiatar, que vai fugir para fazer companhia a Davi. E aqui nós já temos o cumprimento daquilo que havia sido dito pelo profeta Samuel para Eli. Por causa disso, Abiatar, ele vai ser sumo sacerdote, mas ele não vai ter filhos. E como houve ali essa mortandade em Nob, ele vai encerrar ali a descendência da casa de Eli no sumo sacerdócio. Ali Zadok vai exercer juntamente com Abiatar o sacerdócio, e aí Zadok passa a ter a ideia dele, a descendência dele. E aí se cumpre a profecia, isso já no reinado final, no reinado de Salomão, né, quando Abiatar é retirado do sumo sacerdócio. Davi vai pedir apoio ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é morto, com quase toda a sua descendência. Olha que situação. Aonde Davi bate a porta, nada encontra. Nesse meio tempo, aí Abiatar foge e vai fazer companhia a Davi. Nesse meio tempo, Davi fica sabendo que os filisteus estavam lutando contra Keila, que era uma cidade da tribo de Judá. E Davi, então, vai e consulta a Deus. Veja bem, Abiatar estava com ele, era o filho do sumo sacerdote, que agora virava sumo sacerdote. E Abiatar, na fuga, tinha levado o éfode sacerdotal, onde ficavam as pedras do Urim e Tumim. Então, Abiatar podia consultar o Urim e Tumim. Agora veja bem que interessante. Davi, ele buscou ajuda em Samuel, buscou ajuda em Jonatas, buscou ajuda em Aimeleque. Agora que ele recebe Abiatar com o éfode,
ele consulta a Deus pelo Urim e Tumim. E ao consultar a Deus, o que ele deveria fazer quando ele soube desta notícia da luta dos filisteus contra Keila? Deus o manda ferir, o manda lutar contra os filisteus. E Davi vai lá e livra a cidade de Keila. Mas depois, quando Saul descobre que Davi estava em Keila, ele tenciona ir para Keila. E Davi, então, consulta a Deus se os moradores de Keila ficariam do seu lado ou o entregariam para Saul. E Deus diz que os moradores de Keila o entregariam para Saul. E ele então é obrigado a sair, a fugir de Keila e vai para o deserto de Zif. Mas antes, e eu pulei uma parte importante aqui, é que quando ele foge do sumo sacerdote Aimeleque, ele vai para Gate, que era a cidade de Golias. Davi está tão apavorado, sem direção, que ele vai para Gate. E lá em Gate, ele teve que se fazer de doido para poder escapar do rei Aques, que era o rei de Gate. Por quê? Porque quando ele chega lá pedindo um asilo político, e ele pensa, bom, se Israel não me quer, se eu agora sou aborrecido de Saul, os filisteus que são inimigos de Deus, do povo de Deus, eles vão me acolher. Mas havia ainda aquelas sequelas, aquele rancor em razão da vitória de Davi sobre os filisteus. E Davi percebe que o rei é aconselhado a matá-lo também, porque ele era um inimigo. Ele teve que se fazer de doido para poder escapar. E aí dali ele vai para a caverna de Adulão. E na caverna de Adulão ele se sente completamente só. Eu tinha passado essa parte, por isso que eu voltei aqui. É na caverna de Adulão que ele faz o Salmo 142. É um masquil, um salmo didático de Davi. A oração que fez quando estava na caverna. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Olhei para a direita e vi, ninguém cuidou da minha alma. Nem Samuel, nem Jonatas, nem Aimeleque. Davi estava sozinho na caverna de Adulão. Mas Deus ouviu o seu clamor. E ele recebe ali 300 homens que estavam piores do que ele. Aliás, 400 homens. Endividados, angustiados, de espírito desgostoso. Olha que gente Deus mandou para Davi. Mas eram estes homens que iriam se tornar os valentes de Davi. Que iam
aprender junto com Davi a buscar a Deus, a servir a Deus. Davi achava que ia se tornar rei na mordomia do palácio. Mas Deus iria forjá-lo como um grande rei que foi através do preparo da caverna. Davi pega os seus familiares e leva para Amon para proteger os seus familiares. E aí ele volta. Quando ele volta, ele descobre que os sacerdotes haviam sido mortos, como eu disse, que Abiatar foi fazer companhia a ele, e ele agora já está no deserto de Zif. No deserto de Zif, ele começa a ser perseguido por Saul. E o povo que antes o amava começa a denunciá-lo. É aqui, irmãos. Quem está do lado dele era o povo. Agora o povo começa a aborrecer Davi. Os zifeus dizem a Saul que Saul está por ali. O povo começa a dizer para Saul onde está Davi. E Saul começa a perseguir Davi. No deserto de Engedi, para onde Davi fugiu, Deus dá a oportunidade para Davi matar Saul. Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. E era exatamente a caverna onde estava Davi. Mas Davi era obediente e prudente. Davi tinha todos os motivos humanos para matar Saul, mas não o fez. Não, Davi não o fez, porque ele era temente a Deus. Saul era rejeitado, mas era ungido de Deus. Cabia a Deus pôr um fim no reinado e na vida de Saul, não a Davi. Davi não tocou no ungido do Senhor. Davi já tinha sido 3 vezes, aliás, 4 vezes que Saul tinha tentado matá-lo. Mas Davi não mata. Ele corta um pedaço do manto de Saul e a Bíblia diz que isso já causou arrependimento em Davi. E o próprio rei Saul dá testemunho. Diz assim, 24 e 17 de 1 Samuel. E disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, deixará ir para o bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente has de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Saul confessa que já sabia que Davi era o próximo que iria suceder. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele não paga o mal com o mal, mas ele paga o mal com o bem. Assim deve ser o servo de Deus. E Saul pediu a Davi que não desarraigasse a sua semente. E Davi jurou a Saul. Davi jurou não destruir a descendência de Saul. Algo completamente fora de propósito, porque a primeira coisa que um rei fazia quando assumia no lugar de uma outra dinastia era eliminar a dinastia anterior para que não houvesse nenhum pretendente ao trono. E Saul, sabendo disso, mas sabendo do caráter de Davi, procurou salvar a pele da sua família.
E conseguiu. Nesse meio tempo, Samuel morre. Davi perde uma referência. Davi vai para o deserto de Parã, e lá, depois ele vai ao Carmelo, e no Carmelo, os seus homens ajudam a cuidar das ovelhas de um grande homem da tribo de Judá, um grande fazendeiro, que era Nabal. Davi passava dificuldades. Tinha 400 homens ao seu trabalho, ao seu dispor, ao seu serviço. Não é fácil sustentar essas pessoas. Davi vivia de assaltar os filisteus, de atacar os filisteus e os moradores que não eram israelitas da região, para ter o que sobreviver. Um verdadeiro bandoleiro. E ao ajudar a cuidar das ovelhas de Nabal, ali no Carmelo, ele não teve oportunidade de fazer assaltos. E, logicamente, os víveres, a subsistência daqueles homens ficou em risco. Então Davi pediu a Nabal uma ajuda, já que havia trabalhado em favor de Nabal. Mas a Bíblia diz que Nabal era um homem mau, um homem maligno, um homem tolo. E Nabal respondeu duramente contra Davi. E Davi, premido pelas circunstâncias, resolve matar Nabal e tomar tudo dele. Se a mulher de Nabal, Abigail, não interviesse, Davi teria matado mesmo Nabal. Mas Deus usou Abigail para impedir que Davi pecasse, porque esta morte de Nabal seria pecado. O assalto aos filisteus não era pecado, porque Deus havia constituído Davi para guerrear contra os filisteus. Mas contra Nabal, para pegar bens, seria um crime terrível. Seria um assassinato, seria uma violação do mandato de não matarás. A verdade é que Nabal acabou morrendo ao saber disso, porque Abigail deu víveres a Davi e depois avisou Nabal. Nabal levou um susto terrível do risco que ele havia corrido e acabou morrendo. E aí Davi se casa com Abigail. Nós vamos falar disso numa próxima lição, mas Davi começa a enveredar por um caminho, aliás, já tinha começado a enveredar ao casar com Mical, um caminho de construção de uma vida familiar à margem da vontade de Deus, e isso lhe causará sérios problemas no futuro. Davi continua sendo perseguido por Saul. Saul não desistiu de tentar matar Davi. E mais uma vez Deus põe Saul nas mãos de Davi. E mais uma vez Davi poupa a vida de Saul. E Saul mais uma vez agradece. Mas Davi viu que Saul jamais o deixaria em paz. Era muita luta. Aborrecido pelo povo, Samuel já era morto, Jonatas nada podia fazer em favor dele, o sumo sacerdote já tinha morrido e o novo sumo sacerdote estava junto com ele ali. Saul não desistia de persegui-lo. Davi parece que havia perdido as esperanças de reinar sobre Israel. Ele resolveu novamente ter com os filisteus. Novamente ele vai ao rei de Gate. E desta vez ele é aceito pelo rei de Gate, que inclusive lhe dá uma cidade, a cidade de Ziclag, para ele morar. E ele então começa a servir ao rei de Gate. Parece que Davi, com tanta luta, sem nenhuma perspectiva, havia desistido de reinar sobre Israel. Porque o povo não o queria,
O rei não desistia de querer matá-lo. Jonatas, o seu amigo, nada podia fazer em seu favor. Não havia perspectiva. Então, Davi resolve viver de assaltos com seus homens, mas agora a serviço do rei dos filisteus, do rei de Gate, da cidade de Golias. E vem uma nova guerra entre Israel e os filisteus. E está Davi à disposição do rei Gate, do rei de Gate, o rei Ax, para guerrear contra Israel. Mas Deus não permite que Davi vá lutar contra o povo de Israel. O plano de Deus era que Davi reinasse sobre Israel. E jamais Davi poderia reinar sobre Israel tendo lutado contra o seu próprio povo. Quando estão prontos para a batalha, os reis dos filisteus, os filisteus eram 5 cidades, né? Gate, Asdod, Ecrom, Gaza e... agora me fugiu o nome da última. Ecrom, Asdod, Gate, Gaza. Eles vão e se reúnem e dizem que Davi não podia lutar, porque Davi havia lutado contra os filisteus. E no meio da batalha, eles duvidaram da lealdade de Davi e resolveram, então, que ele não podia. Davi ficou indignado. O rei de Gate também disse que não tinha concordado com o que os outros reis haviam dito. Mas acontece que Asquelon é a outra cidade dos filisteus. Então é Ecrom, Gat, Asquelon, Gaza e Asdod. E era 4 reis contra 1, e Davi então foi dispensado. E ele volta para Ziclag, indignado, com medo certamente de, após a guerra, também ter problemas com o rei de Gate. Mas os problemas dele não eram após a guerra, eram antes da guerra. Quando ele chega a Ziclag, a cidade tinha sido invadida, tinha sido queimada, e todos os familiares dos homens de Davi e do próprio Davi levados cativos. Os 400 homens se voltam, que agora já eram 600 homens, já se voltam contra Davi. Queriam matar Davi, porque Davi havia deixado a cidade desprotegida para lutar na guerra. Mais um descuido familiar de Davi. Com muito custo, Davi conseguiu aplacar a ira dos seus homens e foi atrás dos invasores, dos ladrões, que eram amalequitas. Olha Amaleque aqui de novo. Os irmãos, vejam o problema aí dos descendentes de Agag, né? Que sobrou de Amaleque. E quando eles chegam num determinado momento, 200 homens não conseguem mais, de tão exaustos que estão, lutar, ficam com a bagagem. Davi vai, vence a batalha, retoma os despojos, retoma todas as famílias. Há uma intriga entre os seus soldados, e ele estabelece a lei da divisão da presa, dizendo que aqueles 200 também tinham direito ao despojo. E enquanto Davi está envolvido com esta guerra, que era um livramento de Deus para ele não se envolver na guerra que haveria entre os israelitas e filisteus,
Saul vai para a guerra com os filisteus. Mas Saul tenta consultar a Deus. E Deus não fala com ele. Ele, temendo a batalha, ele vai e chega ao cúmulo de consultar uma feiticeira. A que ponto chega Saul? Frequentar uma feiticeira. Pede para que a feiticeira traga Samuel do mundo dos mortos para falar com ele. Ele vai invocar mortos. E é natural, irmãos, que Samuel não veio. Porque os mortos não se comunicam com os vivos. Um demônio se fez passar por Samuel. A própria feiticeira diz, vejo deuses. E aquele demônio só repete aquilo que já tinha sido pronunciado pelo profeta Samuel, ou seja, que Saul estava rejeitado. Diz que ele seria derrotado. E que estaria com ele, o que é verdade e mentira, né? Que não estaria com Samuel, porque Samuel morreu salvo e Saul morreu perdido. A Bíblia diz que Deus apartou dele a sua benignidade. Mas ele estaria lá com o demônio, né? E vem a guerra. E Saul é morto nesta guerra. Na verdade, ele se mata. Por estar ferido, ele manda que o seu pajem o mate. Como o seu pajem não tem coragem de fazê-lo, ele se mata. E o seu pajem, ao vê-lo morto, também se mata. Saul é um suicida. Porque a história do Amalequita, depois que vai dizer que matou Saul, é mentira. Ou ele deu um golpe de misericórdia. Mas isso não tira o fato de Saul ser um suicida. Prova de que os suicidas não são salvos. Saul termina tragicamente o seu reinado. Suicida, longe de Deus, consultando uma feiticeira, crendo em demônio, porque se rebelou contra Deus. Mas Deus poupou Davi. Os irmãos vejam bem que toda essa aflição que ele passou em Ziclag foi para retirá-lo da batalha e deixá-lo em condições de assumir o reino. Impedi-lo de lutar contra Israel. Porque Israel o havia aborrecido, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus estava pondo fim ao exílio de Davi. Davi tinha 600 homens ao seu dispor, que já não eram mais homens de espírito desgostoso, angustiado, estavam alegres com a grande vitória que Deus lhes havia dado, com a reconstrução de suas famílias e com o despojo conseguido. Tanto despojo que Davi manda presentear os anciãos da tribo de Judá, num gesto político inteligente que abre a porta para ele reinar sobre Judá. Davi havia se conduzido com obediência e prudência, mas havia sofrido muito. Mas havia aprendido a consultar a Deus. E Deus o havia livrado e protegido. Davi estava pronto para finalmente subir ao trono. E assim como Davi sofreu para obter o trono, a igreja de Cristo também sofre neste mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o próprio Jesus diz, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
E o escritor aos Hebreus, ele nos dá um conselho. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Davi, tudo indica, perdeu as esperanças. Mas Deus o impediu que na sua opção de ficar servindo ao rei de Gate, ele perdesse a sua bênção. Jesus não desanimou. Foi até o fim e foi obediente até a morte e morte de cruz. O exílio de Davi lembra do nosso exílio. Mas estamos indo para a nossa linda pátria. E não podemos desanimar. Davi chegou ao trono. Nós também chegaremos ao trono. Amém.